Queridos, quem já foi aí abençoado nessa noite aí? Amém? Glória a Deus. Na hora da adoração, Deus ministrava tantas coisas lindas. A gente não sabia se orava, se contemplava, se prostrava. Mas algo que o Senhor, Ele trazia, que nessa noite tem ondas de amor de Deus neste lugar. Uma intercessora profética, ela viu ondas de amor descendo e indo e voltando. E Deus falava que Ele vai estar ministrando corações, porque hoje é noite de cura, de salvação, de restauração. Tem um movimento dos céus para mexer na tua vida e na tua história. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês podem dar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor? Amados, o tema de hoje é a esperança em Jesus, que nos motiva a amar e a perseverar. E eu fico muito feliz com Deus, porque Deus, Ele já está falando desde o começo do louvor. Deus, Ele me trouxe que essa esperança de amar e perseverar, ela é encontrada num lugar. Ela é encontrada aos pés do Senhor Jesus. E desde o começo do louvor, Deus está nos levando para esse lugar, de nós estamos aos pés do Senhor Jesus. Deus, Ele quer mexer com o nosso interior hoje, o nosso coração. Ele quer colocar em nós, de novo, um pouquinho mais daquela chama do primeiro amor. Porque eu estou diante de adoradores. Essa igreja é formada de adoradores, pessoas apaixonadas pelos céus. E eu sei que é uma batalha para você ficar nesse lugar. É uma batalha para você permanecer nesse lugar. Mas hoje, graciosamente, o Senhor quer colocar uma chama no teu coração, para de novo começar a acender aquela paixão especial, aos pés do Senhor Jesus. Também um dos intercessores trouxe para mim que tinha como se fossem nuvens pesadas, localizadas em alguns lugares. E de repente, na hora que nós estamos orando, é como se labaredas de fogo viessem e fossem dissipando as nuvens. E o Senhor falava, pessoas que estão vivendo incertezas, opressões, essa opressão vai sair hoje. Essa incerteza vai sair hoje. Esse peso vai sair hoje. Porque tem labaredas de fogo dos céus para você, para a sua vida, para a sua realidade. Mas você tem que desejar isso, amém, queridos? Deus não faz nada contra a nossa vontade. Nós temos que ser pessoas famintas, desejosas, pessoas dispostas a receber tudo de Deus, tudo de Deus. Por isso, quando o ministério fala adore, adora. Quando você estiver nesse momento de adoração e não tem mais palavras, contemple como Ele é lindo, receba, porque o Senhor está aqui, a mão dEle está aqui. Você não vai sair desse culto do jeito que você entrou, porque o Senhor trouxe você aqui, e Ele vai quebrar cativeiro. Já tem labaredas de fogo, para dissipar pesos e opressões. Não espere, sabe, que lá na frente aconteça. Hoje Deus marcou encontro com você. Hoje Deus marcou um momento para dissipar essa opressão da sua vida. No nome de Jesus. Quem quer aí? Quem quer? Oh, 90% da igreja quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quem puder abrir a palavra do Senhor em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Eu vou ler apenas 5 versículos. Lucas 10, 38. Depois Lucas 11, 32. E Lucas 12, 3. Lucas 10, 38, 39 e 42. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E no versículo 42 diz assim: mas
uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Alguém ouviu isso no louvor aí? A melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. João 11:32. João 11:32 e João 12:3. João 11:32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar que Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E para encerrarmos, João 12:3. Então Maria, tomando uma libra, 340 gramas de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Amém? Quem ouviu o nardo que ela derramou os pés de Jesus aí? Amém? Então, continuando a palavra do Senhor essa noite, eu quero falar da personagem bíblica Maria de Betânia. Maria de Betânia, queridos, é um exemplo para nós de uma adoradora. É um lugar onde Deus quer nos levar. E nós vemos que nos 3 momentos que a palavra fala sobre Maria de Betânia, fala sobre ela se lançando aos pés de Jesus, se jogando, caindo, se humilhando, prostrando, numa adoração profunda. Uma mulher que tinha prazer de ficar nesse lugar. Uma mulher que encontrou muitas verdades neste lugar. Verdades estas que Deus ele quer trazer para mim e para você. Mas nós vemos que tanto aqui na casa de Maria e Marta, na casa delas, ela se lançou aos pés de Jesus, assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Depois, quando seu irmão tinha morrido, e quando Jesus estava chegando em Betânia, ela se aproximou de Jesus, lançou aos seus pés e começou a chorar com um quebrantamento incrível. Depois da ressurreição de Lázaro, de novo, Jesus foi comer na casa, e diz a palavra que ela pegou um nardo puro, um bálsamo, um unguento, muito raro, e derramou os pés de Jesus, começou a enxugar com os seus cabelos, e toda a casa foi tomada pelo cheiro daquele perfume. Então nós vemos que por 3 vezes essa mulher estava aos pés do Senhor Jesus. O Senhor falava ao meu espírito: eu quero colocar homens e mulheres nesse lugar, porque eu tenho grandes coisas para fazer nesses dias. E tem situações que só são desatadas quando a gente encontra esse lugar e permanece nesse lugar. E Deus ele falava comigo: filho, eu estou chamando a tua vida, chamando a minha igreja, chamando os meus para esse lugar. Eu quero falar que aqui quando fala de Jesus, e a gente pergunta, né, onde que Jesus está, onde ele está sentado, para nós nos jogarmos aos seus pés. E eu quero ler alguns versículos para incitar uma vontade dentro do teu coração. Primeiro, quando Jesus ele fala sobre os céus, ele fala lá em Mateus 6:34, não jureis pelos céus, porque é o trono de Deus. O trono de Deus está no céu. O salmista no Salmo 103:19 fala que o Senhor estabeleceu no céu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então o trono está no céu. Mas quem que está sentado nesse trono nos céus, para nós nos lançarmos aos seus pés? Apocalipse 5:6 fala que João viu que estava no meio do trono um cordeiro no meio do trono. Ele estava falando que Jesus, que ele andou com ele, o Cordeiro de Deus que ele seguiu, o Cordeiro de Deus que ele acompanhou 3 anos, ele viu no trono. Jesus está no trono.
E aonde é esse trono, queridos? A palavra fala que esse trono é nos céus, mas aonde? Lá em Isaías 6, quando vai falar do trono de novo, fala: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías 57:15 vai falar: assim diz o alto e sublime, aquele que é santo. E ele fala: eu habito no alto e no santo lugar. Eu quero falar uma coisa para você. O trono está no céu, mas o trono está no alto e sublime céu. O trono está acima dos anjos do céu. O trono está acima da criação. O trono está acima do universo. O trono está no lugar mais alto, porque o Senhor do trono, Ele domina sobre tudo. E quando você vai para os pés do Senhor, você está indo para o lugar mais alto que uma pessoa pode estar. O lugar mais alto que um homem, que uma mulher pode estar. O lugar mais prazeroso, mais seguro, é quando a gente está aos pés do Senhor. Porque o trono está acima de tudo. O trono governa tudo. O trono é a fonte de tudo. O trono sustenta tudo. E quando eu me jogo aos pés do Senhor, eu estou me jogando aos pés do trono. Oh, meu Deus! Deus está querendo colocar para você a grandeza desse lugar. A grandeza desse lugar. Porque há uma batalha contra a tua carne, há uma batalha contra o inferno para você estar nesse lugar. Há uma batalha tão grande. Nós vemos que a irmã de Maria, a Marta, ela quando viu Jesus, ela queria fazer tanta coisa. Ela queria cuidar da casa, queria servir, queria fazer algo para o Senhor. Mas o Senhor falou: Marta, não fica cansada, fadigada. O melhor lugar está aos meus pés. O melhor lugar está nesse lugar onde Maria encontrou. Maria encontrou esse lugar, e esse lugar é uma parte que não lhe será tirada. Porque tem muita coisa da nossa vida que vai ser queimada no fogo. Muita coisa da nossa vida que é futilidade. A nossa história, muitas horas e muito tempo da nossa história é uma história vazia. Mas tem partes da minha história e da tua história que não vai ser tirada, que tem peso da eternidade, registro da eternidade. E essa parte que tem registro da eternidade, uma das partes é quando eu estou aos pés do Senhor. Quando eu estou lançado, arremessado, eu estou jogado, caído aos pés do Senhor. Esse lugar nunca te será tirado, porque esse local já é um local eterno. Já é um local eterno. Aquele que habita na eternidade está registrando o tempo que você está aos pés daquele que habita na eternidade. Amém, queridos? E eu queria falar 3 tópicos como um bom presbiteriano. Não sou presbiteriano, mas eu quero falar 3 tópicos hoje sobre a Maria. Primeiro, eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar quando ela estava aos pés do Senhor, em João 12:3, que eu li. Em João 12:3 fala que, de novo eu quero ler esse versículo: Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa do perfume daquele bálsamo. Queridos, eu quero falar que quando nós estamos aos pés do Senhor, a exemplo de Maria de Betânia, nós podemos ter 3 áreas que nós tocamos os céus. A primeira área que a gente toca o céu é como Maria, aqui no bálsamo, no nardo puro. Ela quebrou aquele nardo puro. A palavra fala do texto que valia 300 denários, que valia o equivalente ao trabalho de um homem por um ano todo. Tanto que no momento de tanta pobreza
da nação de Israel. Os discípulos indagaram: mestre, por que esse desperdício todo? Porque foi uma oferta sacrificial, foi uma entrega sacrificial. E eu quero falar que a primeira coisa que você pode fazer, que você deve fazer aos pés do Senhor, é ser um adorador. Porque o adorador, ele faz ofertas sacrificiais. O adorador, ele tem obediências sacrificiais. Ele tem renúncias sacrificiais. Um adorador é aquele que entende o coração de Jesus. Preste atenção. A palavra fala que até os discípulos acharam que era um desperdício. Mas Jesus falou para os discípulos em João 12, versículo 7, falou: não moleste essa mulher, não incomode essa mulher, deixe ela, porque ela está preparando o meu corpo para a morte. Eu quero que você entenda uma coisa: ninguém tinha acreditado que Jesus ia para a cruz de verdade. Mas aquela mulher, quando derramou todo aquele nardo puro, era um bálsamo, era um remédio. Além de ser um perfume, era um remédio. O nardo, mesmo quando era misturado, já tinha muito valor. Ele vinha de longe, era raro, vinha da Índia. E mesmo assim, a palavra fala que esse nardo não era misturado, era um nardo puro. Era um bálsamo, era um unguento de muito valor, muito raro. E essa mulher quebrou e derramou sobre Jesus. E Jesus falou: deixa essa mulher, porque ela entendeu que isso deveria ser feito agora. Porque em menos de uma semana, eu vou ser açoitado, eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, eu vou ser esbofeteado, uma coroa de espinho vai estar sobre a minha cabeça, a crucificação virá sobre o meu corpo. E ela entendeu que agora o meu corpo precisava desse nardo puro. Eu quero que vocês pensem comigo. Nós vemos que quando Jesus foi sepultado, tanto Maria mãe de Tiago, Maria Madalena e Maria mãe de Cleófas, elas foram no sepulcro levando também unguento, especiarias, nardo, para estar ali fazendo o processo, cuidando do corpo pós-morte. Mas Maria de Betânia, ela entendeu de cuidar do corpo antes do sofrimento. Ela entendeu o tempo exato de quebrar aquele nardo, de derramar aquele nardo. Eu quero falar para você uma coisa: quando você está aos pés do Senhor, você começa a ter um alinhamento com o coração dele. E você começa a expressar uma adoração, de fazer o que ele quer que você faça, de falar o que ele quer que você fale. Quando nós estamos pregando o que Deus quer que a gente pregue, cantando o que Deus quer que a gente cante, vivendo o que Deus quer que a gente viva, quando nós temos esse alinhamento com os céus, isso é a adoração. Porque adoração é quando você entende o tempo de algo ser feito. E aquela mulher entendeu o tempo, porque ela estava onde? Aos pés do Senhor, olhando nos olhos de Jesus. Eu quero falar para você uma coisa: Deus, Ele quer que você acerte o alvo. Ele quer uma devoção que acerte o alvo. Ele quer um sacrifício que acerte o alvo. Mas você vai acertar o alvo quando você estiver aos pés do Senhor, tendo o prazer de contemplá-lo, tendo o prazer de ver Ele no seu trono, na sua grandeza, prazer de estar com Ele. Enquanto todo mundo estava naquele tempo tenso, aquela mulher olhou e entendeu o que deveria ser feito. Por quê? Porque ela estava aos pés do Senhor. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Quando você entender o que deve ser feito dentro da sua casa, vai ser liberado coisas para toda a sua família. Quando você entender o que deve ser feito na tua vida de oração, as tuas orações vão ser poderosas. Você vai fazer pouco esforço e vai ver grandes resultados. Quando Deus direciona, quando Deus está guiando um homem ou uma mulher, sabe, a vida desse homem e dessa mulher passa a viver as realizações dos céus. O que os céus podem fazer. Quando você tem um alinhamento com os céus, você começa a viver as coisas que são sobrenaturais. E essa mulher, ela entendeu o que deveria ser feito. E isso foi a adoração daquela mulher.
Não é só trazer uma oferta, não é só você fazer um sacrifício, é você entender que tipo de sacrifício, que hora, que maneira. Mas pastor, como que eu vou entender? Aos pés do Senhor. Nesse tempo, com Ele. Nesse tempo sem pressa. Nesse tempo, não de você ficar pedindo 1000 coisas para Ele, mas de você ficar contemplando Ele. Nesse tempo que você vai receber mais do que dá. Porque quando você começar a dar, vai ser que nem ela. Você vai estar ali primeiro recebendo, entendendo, o coração, contemplando. E a hora que Ele falar, agora me dê, você vai entender o que é para dar. Você vai entender o que é para orar, o que é para cantar, o que é para fazer. Estão fazendo entendido, queridos? Aos pés do Senhor, você encontra um alinhamento correto com os céus. Eu sei que muita gente ouve essa mensagem e fala, isso aí é utópico, isso aí é uma coisa, né, etérea. Não, querido, isso aí é uma coisa real. É uma realidade que você pode viver todos os dias. Conhecer o coração de Deus para oferecer a perfeita adoração. Amém? Segunda coisa que eu quero falar, que essa mulher parou e ouviu a palavra. Ela se lançou aos pés de Jesus, Maria de Betânia, em Lucas 10, 39, para ouvir a sua palavra. Outra maneira que você tem de tocar o coração de Deus é procurar ouvir a palavra. Conhecê-lo pela sua palavra. Conhecer o que ele pensa, o que ele sente pela sua palavra. Queridos, eu quero falar, Deus ele quer se revelar de muitas maneiras. Mas a prioridade de Deus se revelar é pela Bíblia, sabia disso? Eu sou do tipo que gosto de ter experiência com Deus. Eu gosto do reteté, eu gosto do fogo, eu gosto da vigília, eu gosto da mata, ainda vou. Eu já falei que quando eu me converti eu ia na mata e no monte quase todo dia. Daí alguns irmãos mais velhos falavam assim para mim, esse fogo logo passa. Graças a Deus não passou até hoje. Mas o que eu quero dizer, quando Jesus foi revelar a si mesmo para os discípulos de Emaús, presta atenção, lá em Lucas 24, 16, fala que os discípulos que eram de Jesus, que conheciam Jesus aproximou-se deles e eles estavam impedidos de o reconhecer. Homens que o conheciam ficaram sem o reconhecer. E diz a palavra que 12 quilômetros de Jerusalém em Emaús, Jesus foi andando com eles. E em Lucas 24, 27, diz a palavra do Senhor, que começando Jesus por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então nós vemos que Jesus primeiro foi se revelar para os discípulos que eram já seus seguidores, pelas Escrituras. Começou de Moisés e foi em todos os profetas, em 12 quilômetros, Jesus foi falando sem parar, expunha-lhe tudo o que constava a respeito do Cristo, a respeito da crucificação, da ressurreição, e foi se revelando para eles nas Escrituras. Crente tem que amar as Escrituras. Nós temos que procurar Jesus na Bíblia. Nós temos que ler Gênesis, Apocalipse, ler os Evangelhos, ler Atos, ler as Epístolas, ler a Revelação, procurando Jesus. Procurando Jesus. Jesus também se revelou quando fala no versículo 30, Lucas 24, 30, fala que no partir do pão, da mesa, na comunhão, na intimidade. Diz a palavra do Senhor, que se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então Jesus se revelou na intimidade, na busca, na oração, na comunhão, no partir do pão. A gente crê nisso. Mas qual que foi a prioridade? Ele se revelou primeiro nas Escrituras e depois se revelou na intimidade da mesa. Então, Ele quer se revelar. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer falar de si mesmo, Ele quer que nós o conheçamos.
Mas eu quero falar para você, queridos, nós vivemos uma vida tão acelerada que a gente não tem tempo para isso. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero pegar a Bíblia para te conhecer. Ela estava aos pés do Senhor porque ela queria ouvir as palavras de Jesus. Ela se aquietou, enquanto Marta estava distraída, assoberbada com tanta coisa. Maria se aquietou, tranquilizou a sua alma, porque ela queria ouvir de Jesus, ouvir a palavra de Jesus. E eu quero falar para você, tem muita coisa que Deus vai fazer na nossa história, vai construir dentro de nós, porque nós estamos em formação, nós estamos sendo atualizados na identidade que o Senhor nos chamou para ter. Eu ainda não estou na identidade que Deus me chamou para ter. Você não está na identidade ainda. Nós estamos brilhando cada dia mais, sendo transformados de glória em glória. Ele está atualizando a minha identidade. E onde Ele vai acrescentando quem eu sou de verdade. Quando eu estou tendo uma revelação dEle, quando eu o conheço, Ele vai se revelando para mim e vai revelando quem eu sou. Então nós precisamos conhecer o Senhor na palavra, ouvir o Senhor na palavra, se jogar aos pés dEle para conhecê-lo. Apocalipse 7, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Por que o Senhor quer falar conosco também? Porque Ele tem pastos verdejantes. O Cordeiro que está no trono, Ele quer nos guiar, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos levar às fontes da água da vida, porque existe vazios dentro de nós. Existe vazios dentro de nós. Existe uma sede dentro de nós que nós não encontramos nada que pode preencher. Mas Ele fala: eu vou guiar vocês, eu vou apacentar vocês nas fontes das águas da vida. Porque essa água mata a sede. Ele falou: a água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Porque só Ele pode preencher o nosso interior, trazer significado à nossa vida. Só Ele nos guiando com a sua palavra, nos guiando com a sua direção, nos guiando com a sua voz, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque nós estamos num mundo de dor, queridos, num mundo de lágrima. Nós estamos num mundo de incertezas, de opressões. Nossa diferença daqueles que não conhecem a Cristo não é que nós somos privados de problemas, mas nós temos um Deus que está conosco, que nos sustenta, que enxuga as nossas lágrimas, que nos guia. Ele não falou que ia nos poupar, nem do fogo, nem da água, nem das tribulações. Não falou que ia nos poupar. Mas Ele falou: eu vou estar com vocês, eu vou guiar vocês, eu vou enxugar as lágrimas, eu vou fortalecer vocês. Então nós precisamos nos lançar aos seus pés para ouvir a sua palavra. Amém, queridos? E o último ponto, presbiteriano, está lá em João 11:32. Quando aquela mulher, diz a palavra do Senhor, quando Maria chegou ao lugar que Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Então, fazendo uma retrospectiva, a gente se lança aos pés como Maria de Betânia, primeiro, para sermos adoradores. Segundo, para conhecê-lo pela sua palavra. E terceiro, Maria de Betânia tinha uma dor muito grande, tinha uma morte, tinha um luto. E ela se lançou aos pés do Senhor no quebrantamento. E a palavra do Senhor fala que quando ela se lançou aos pés do Senhor, ela começou a chorar, bem como os discípulos. Diz a palavra que foi um quebrantamento aos pés do Senhor, porque muitos choravam, muitos sofriam. Mas aquela mulher, aos pés do Senhor, moveu algo dentro de Jesus. Nós conhecemos o texto, queridos, eu quero só repetir, porque Deus está falando conosco.
que Ele quer que você entenda que essa graça você tem para mexer com as entranhas do Senhor Jesus. As entranhas dele foram mexidas pela adoração daquela mulher, pelo quebrantamento daquela mulher. A morte já tinha acontecido, a morte já tinha vencido a carne, mas Jesus chegou ali, e no quebrantamento daquela mulher, Jesus ele parou, e ele vendo ela chorar aos seus pés, diz a palavra que Jesus chorou, e ele em pranto, chorando, perguntou: onde puseste? E Marta falou: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Onde puseste, Marta? Não te disse eu que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Diz a palavra que rolaram a pedra, e Jesus foi em lágrimas e orou: Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Estou fazendo essa oração para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele voltou para o sepulcro e bradou, gritou bem alto: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. O que eu quero falar, queridos, que aos pés do Senhor tem uma intervenção sobrenatural, tem respostas sobrenaturais. Aquela mulher atraiu e provocou o sobrenatural de Deus. Eu quero que você entenda, não é um tempo de ter indiferença, não é um tempo de nós ficarmos com a fé sendo apostatada, você entrar num processo de esfriamento, não. É tempo de nós nos lançarmos aos pés do Senhor, acreditando que é você, que é o teu coração, que o teu quebrantamento vai provocar o sobrenatural de Deus. Coisas grandes Deus quer fazer na tua vida, na tua família, na tua história, através de você, em você. E esse sobrenatural de Deus vai ser provocado com o coração quebrantado, que se joga aos pés do Senhor, que se lança aos pés do Senhor. Eu estou diante de adoradores que sabem isso, mas Deus está falando para os seus adoradores: chegou a hora de ficarmos mais aos pés do Senhor, porque tem coisas grandes que Ele quer fazer. Deus falava: eu vou restaurar sonhos, eu vou liberar promessas, eu vou abrir portas, eu vou soltar ministérios, eu vou restaurar famílias, eu vou curar pessoas traumatizadas pelas dores. Tem um Deus da Bíblia que quer intervir na tua história. Não é apenas um Deus para você crer nele lá longe, é um Deus para você desfrutar dele aqui perto. Porque Ele desceu na terra, habitou entre nós. Ele desceu na pessoa do Espírito Santo e habita em você. Ele liberou promessas gigantes para você experimentar aquilo que Ele conquistou para você. A palavra fala que tem um rio, Apocalipse 22, um rio claro, resplandecente, como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio, ele sai para fazer curas, para fazer restaurações. Ezequiel 47:7 fala: por onde passar essas águas vivas, resplandecentes, essas águas em movimento, por onde elas passarem, elas vão curar. Elas vão curar, onde elas passam, elas curam. E elas saem do Cordeiro. A palavra fala que o Cordeiro, não fala Jesus, fala do Cordeiro. Por quê? Porque Ele conquistou isso para nós com um alto preço. Foi na cruz que Ele conquistou para nós essa graça de sermos salvos, de sermos filhos, de sermos herdeiros e de experimentarmos Ele e tudo que Ele pode fazer aqui na terra e na eternidade. Ele foi furado com uma lança. O coração dele foi furado e saiu água. E desde lá esse rio foi aberto para sarar, para restaurar, para fazer milagres. Ele pagou um alto preço para que você pudesse experimentá-lo.
Ele pagou um alto preço para você conhecê-lo. Ele pagou um alto preço para você ser tocado pelo sobrenatural. Ele não estava brincando quando ele foi para a cruz. Ele estava te amando. E ele abriu esse rio lá. O rio que sai do Cordeiro. Claro, resplandecente como cristal. Quero que você imagine assim uma água que vai brilhando. E vai borbulhando. E vai sendo revolvida e vem descendo. Uma água linda, mas violenta. Calma, mas poderosa. E essas águas vêm na tua direção, na minha direção, na direção daqueles que creem. Ele se colocou em pé, ele falou: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Se alguém crê em mim, esse rio vai fluir na vida dele. Oh, queridos, você tem que crer nele segundo as Escrituras. Crer nele segundo aquilo que ele tem falado. Não deixe a sua vida passar sem você experimentar o que Deus tem para você. Não desperdice a sua vida. Enquanto os discípulos achavam que Maria de Betânia estava desperdiçando, ela estava vivendo a vida de verdade. Você pode ser chamado alguém que está perdendo tempo, mas se você estiver gastando tempo com o Senhor, você está entrando na vida verdadeira, na identidade verdadeira, na alegria verdadeira, na cura verdadeira, no poder verdadeiro, no amor verdadeiro. E eu quero falar para você nessa noite: Deus está te chamando. Deus está te chamando, não importa, querido, aonde você está na caminhada. Deus está te chamando para mais perto, para mais tempo, para mais adoração, para mais presença nesse lugar, aos pés do Senhor. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. É um local de amor e é um local de perseverança. Quero que você feche os teus olhos. Essa não é uma mensagem para você ouvir, é uma mensagem para você responder para ela. Essa não é uma mensagem para você falar: que bom, o culto foi bom. Não é para você medir, dar nota para o culto. É a hora de você se render para o dono do culto. É hora de nós nos rendermos para Ele. Ele está aqui para te guiar. O Cordeiro que está no trono está chamando suas ovelhinhas. Ele quer te guiar. Ele quer te apacentar. Ele quer enxugar as lágrimas. Ele quer se revelar para você. Oh, Jesus da Bíblia está aqui, queridos. Escuta isso com o teu espírito. Ele está aqui. Ele é real. Ele é palpável. Você pode perceber o seu perfume. Ele enche o templo. As suas vestes enchem o templo. Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele está apertando o meu coração, o teu coração, porque Ele está esperando de nós uma atitude de falar: Senhor, nesta estação eu vou me lançar aos teus pés. Nessa estação eu vou me lançar, meu Senhor, nesse lugar onde eu vou experimentar o amor e vou perseverar nesse lugar para ser um homem diferente, uma mulher diferente. Quero que você que deseja hoje que Jesus te tome pela mão, levanta a tua mão direita. Jesus, 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 o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor, não precisamos de barulho, nós precisamos apenas de um coração para tocar teu coração. Precisamos apenas de um desejo para a fonte de água viva descer dos céus e saciar minha sede, a nossa sede. Nós te desejamos, Senhor amado, nessa noite. Te desejamos nessa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vejo um movimento, Senhor amado, nos céus. Assim como as águas, elas são vivas. O Senhor tem um movimento, Senhor amado, vivo nessa noite, para tirar pesos das costas,
Peso, Senhor amado, que o teu filho estava sentindo. Peso, Senhor, onde as coisas não estavam dando certo. Peso, Senhor amado, onde ele via, meu Pai, as portas fechadas. Deus, mas o Senhor está, meu Pai, tirando o peso e abrindo as portas. Ondas de amor e ondas de poder estão fluindo neste lugar. Ondas de poder estão fluindo neste lugar. E essas ondas estão libertando, Senhor. Essas ondas estão mexendo com o interior. Obrigado, Jesus, obrigado. Uma unção para mexer por dentro. Uma unção para mexer por dentro. Uma unção para mexer por dentro. Nós queremos, como Maria de Betânia, provocar o sobrenatural. Nós queremos, como Maria de Betânia, ouvimos tudo do Senhor dentro da sua palavra. Nós queremos, como Maria de Betânia, entender o que está no teu coração e agir de acordo ao teu coração. Senhor, eu oro agora, que essa unção venha, que essa unção venha. Pai, eu sei, Deus, que tem vidas experimentando. Eu sei, Pai, que outras vidas não estão entendendo muito. Deus, mas eu peço, meu Senhor, que todos, ó Pai, possam ter agora um toque dos céus. Espírito Santo, que traz o toque de Jesus, que traz o toque dos céus. Toca agora cada vida, cada coração. Nós queremos, Senhor, ser adoradores que provocam os céus. No teu nome, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos.